Mas eu entendo quem, quando escuta essa palavra, já dá um ranço, né? Ai, marketing, lá vem ela falando que eu tenho que postar, que eu tenho que ter constância, que isso e aquilo. Mas, gente, é o que é. Vocês têm duas escolhas. Ou vocês aceitam que esse é o jogo que a gente joga hoje, que é o que a gente tem, é o cenário atual, em que tem muitos e muitos dentistas fazendo, se divulgando e conquistando pacientes assim. Ou você escolhe não olhar para isso, desistir, aceitar que vocês têm vergonha e não querem fazer e demorar muito, muito, muito mais para ter o mesmo número de pacientes do que se vocês estivessem fazendo essa divulgação. E aí, depois disso, a gente tem que olhar o segundo pilar, que é a gestão e o marketing. Então, não adianta você se preparar, conseguir entregar uma primeira consulta realmente que você se orgulha e que os pais saem dali realmente perguntando: e aí, doutora, quando que eu volto, né? Significa que realmente fidelizou. Só que só isso não é o suficiente. A gente tem que também ter um conhecimento, gente, de gestão e de marketing. A gente não pode se enganar achando que só o nosso talento, a nossa performance ali como dentista é o suficiente para fazer o nosso consultório dar certo, para fazer a nossa carreira dar certo. É claro que ela é a mais importante, mas sem gestão e sem marketing, você pode sim botar tudo por água abaixo. Então tem que ter bastante cuidado com isso. Por exemplo, quem está se construindo principalmente, né? Como que essa primeira consulta, com tudo isso que você preparou para entregar de experiência para o paciente, como que ela está sendo comunicada aos pais na hora do agendamento? A secretária está conseguindo demonstrar realmente tudo que ela tem de valor agregado para justificar o valor que você cobra por ela? Então, tudo isso é processo, é gestão, você treinar a sua secretária, você dar um script, você já pensar um pouco sobre copywriting, que é a escrita persuasiva, né? Não só nas suas postagens na rede social, mas também na conversa que você ou a sua secretária tem no WhatsApp ali na hora de um agendamento, né? Responder às objeções, conseguir explicar de maneira simples, clara e rápida, né? Sem textões e textões, aquilo que o paciente está perguntando e, por fim, facilitar esse agendamento, né? Então, tudo isso é técnica, tudo isso é treino, é processo, é gestão, né? E quando a gente fala de gestão, também entra a parte da precificação. Quanto que eu vou cobrar por essa primeira consulta, Bruna? Aí vocês vão olhar para o colega da mesma cidade, perguntar quanto que eles cobram, para ver se cobra mais ou menos igual. Mas vocês também, dessa forma, podem estar dando um tiro no pé, porque o custo que esse colega tem por mês para fazer o trabalho dele não é o mesmo que o seu. Quando a gente faz uma precificação mesmo, a gente precisa calcular nossos custos fixos, variáveis, imposto, e aí no final a gente vê quanto de lucro mesmo a gente deseja ganhar e que a gente de fato está ganhando descontando tudo isso. A gente tem uma planilha, deixa eu aproveitar e contar, né? A gente tem uma planilha de precificação muito legal, com tudo isso bem especificado para que vocês possam preencher e, ao fim, saber quanto devem cobrar, não só pela primeira consulta, mas para todos os outros procedimentos que vocês realizam no consultório, tá? No nosso curso de precificação. Mas ainda que você não seja nosso aluno, busque conhecimento nisso também. Isso faz parte da gestão e é um pilar bastante importante nesse processo de desenvolvimento na odontopediatria, tá? Ainda nesse segundo pilar, né, eu falei gestão, mas eu falei marketing também. Gente, hoje, né, com a internet à nossa disposição, de graça, não tem mais muito o que a gente reclamar sobre divulgação do nosso trabalho, né? Porque tá todo mundo com o celular na mão. Qualquer um pode gravar um vídeo, qualquer um pode se divulgar e mostrar às pessoas as suas próprias qualidades, os seus conhecimentos, a sua trajetória, né, naquela especialidade, entregar conteúdo de valor, ensinar os pais e, por consequência, ter a retribuição de eles te conhecerem e agendarem, né? Mas eu entendo quem, quando escuta essa palavra, já dá um ranço, né? Ai, marketing, lá vem ela falando que eu tenho que postar, que eu tenho que ter constância, que isso e aquilo. Mas, gente, é o que é. Vocês têm duas escolhas. Ou vocês aceitam que esse é o jogo que a gente joga hoje, que é o que a gente tem, é o cenário atual, em que tem muitos e muitos dentistas fazendo, se divulgando
e conquistando pacientes assim? Ou você escolhe não olhar para isso, desistir, aceitar que vocês têm vergonha e não querem fazer e demorar muito, muito, muito mais para ter o mesmo número de pacientes do que se vocês estivessem fazendo essa divulgação. Ou pior, perdendo pacientes para aqueles que estão fazendo e que às vezes nem são tão bons quanto vocês, né, em termos de currículo. Essa é a verdade, gente, né? Se é justo, se não é, mas é o que é, né? É assim que a gente tem que pensar. E se vocês pensam assim que, hoje tá todo mundo muito blogueiro, eu não quero ser blogueira, eu não quero me expor, não quero expor minha casa, minha vida, e eu já ouvi que para um marketing dar certo, a gente tem que expor nossa vida pessoal, nossas fragilidades. Gente, eu não sei vocês, mas eu também não gosto disso. Se vocês olharem o meu Instagram, me acompanharem durante um tempo nos meus stories, eu exponho muito pouco da minha vida pessoal. Porque dentro de muitos estudos que eu já fiz, dentro das informações, dentro dessa área de comunicação e marketing, eu percebi que não precisa e foi assim, libertador para mim, libertador. Enfim, a gente poderia ficar falando horas aqui só de marketing, eu poderia ter colocado essa aula só com esse tema, porque de fato é um tema que eu gosto muito. Gosto primeiro porque estudei muito ele, estudo ainda, leio muito sobre comunicação, marketing, oratória, mas também porque eu vi o quanto ele me ajudou na minha carreira, sabe? Eu às vezes fico pensando, meu Deus, será que eu teria conquistado as coisas que eu conquistei na velocidade que conquistei se não fosse a minha exposição no Instagram? Quando eu comecei a me expor, foi logo que eu me formei, em 2017. Numa época que esse negócio de chamar os outros de blogueirinho, aqueles que fazem vídeos no Instagram, era ainda mais comum. Eu morria de vergonha. Eu lembro que os professores criticavam um pouco também. Por várias vezes eu pensei em deletar por vergonha mesmo. E, gente, ainda bem que eu não fiz isso, porque quantas portas se abriram para mim por conta da minha coragem em me expor e o meu esforço em me expor e me expor certo, né? Porque essa é a grande questão. Às vezes, esse receio que vocês têm, essa dificuldade de trabalhar seu próprio marketing para se divulgar, ela vem de um desconhecimento. Porque vocês não sabem como fazer, vocês não sabem o que postar. Um diz que tem que postar da vida pessoal, o outro diz que não. Um diz que tem que postar todo dia, o outro diz que não, vocês ficam perdidos. E dentro de tanta gente falando sobre isso, a vontade mesmo é de nem fazer, é de desistir, né? Então, o meu conselho é que vocês busquem aos pouquinhos entender como a ferramenta Instagram funciona. Como que é o comportamento das pessoas ali dentro? Quando a gente olha para os pilares da comunicação, isso tanto de oratória, comunicação pura mesmo, quanto de marketing, a gente tem 4 vertentes, né? 4 pilares. Por exemplo, a primeira é o emissor, ou seja, quem está falando, que no caso é você. O que eu quero dizer com isso? É você fazer um mergulho dentro de você e olhar quais são as suas características, quais são aquelas que você quer dar luz, qual é o seu tom, sabe? Quais são as coisas que você gosta, as suas opiniões. É você sendo o mais autêntica possível. Rede social precisa disso, ainda mais hoje com tanto dentista fazendo tudo muito igual, né? A gente precisa de autenticidade. E tudo parte dessa primeira vertente da comunicação, o olhar para dentro. Quem é você? Quais são as suas particularidades? Só aqui já seria bacana você fazer uma pausa, se questionar de repente seu marido, a sua mãe. O que você pensa sobre mim quando vem meu nome na cabeça? Para você começar a ter essa percepção cada vez mais clara de você mesmo e ajudar, consequentemente, no seu próprio marketing. O segundo pilar, né, a segunda vertente da comunicação é o canal, ou seja, onde você está falando. Na internet, o canal basicamente é o Instagram, né? Então, entender como o Instagram funciona. Os tipos de conteúdo que estão nos stories, o objetivo do story é ser algo mais natural. Não precisa ser nada muito montado. Ali é para criar relacionamento. É para estar todo dia, ou quase todo dia, de fato, com uma certa constância, dialogando, se relacionando com a sua audiência. É ali que eles vão te conhecer de forma mais profunda. O feed já não, é como se fosse a vitrine, né, de uma loja, a vitrine do seu trabalho, expondo ali as suas melhores fotos, as suas melhores ideias, as suas melhores informações. É igual eu tô passando na frente de uma loja.
Eu olho para ela, se a vitrine me atrai, se me enche os olhos, se me causa um bom primeiro impacto, e isso a gente causa com a nossa foto de perfil, com o nosso feed, eu fico, eu entro, eu sigo. E aí, aos poucos, eu vejo o interior da loja, que seria os stories, vamos dizer assim, como se fosse uma janelinha da sua vida. Eu gosto muito dessa analogia também. Que hora você abre, mostra um pouquinho dos bastidores, mostra suas ideias, suas opiniões, e hora você fecha. E aí você pode expor, deve expor aquilo que de alguma forma faz sentido para a sua vida profissional, ainda que essa coisa seja pessoal. E não só postar por postar. Postar porque tem gente que posta igual. Ah, eu vou postar uma foto na academia porque eu vejo que a dentista que eu sigo também posta. Gente, mas cada um tem um porquê, né? Será que isso faz parte da sua vida de verdade? O que isso tem relação com como você quer ser vista pelos seus pacientes que estão ali te acompanhando? O fato de você ir na academia. Tudo que a gente posta precisa ter uma intenção, gente. Você posta uma foto de uma caneca tomando café, trabalhando no computador. O que as pessoas vão concluir a partir dessa foto? Às vezes pode ser só que você tem um bom olhar para fotografia. Às vezes pode ser que você tenha um bom gosto para looks. Pode ser. Tá tudo certo. Isso vai construindo quebra-cabeça e montando uma percepção das pessoas a respeito de você. E, gente, se deixar falando disso aqui horas e horas, eu tenho até que me conter. Mas só para construir essa ideia em vocês, né, e começar a trazer um pouco a dimensão do que é falar de marketing e dessa parte de comunicação, né? Então, a gente tem o emissor, tem o canal, tem a mensagem, que é como você fala, tem o ouvinte, o receptor, quer entender para quem você fala. Essa é uma das vertentes da comunicação mais importantes, né? Quais são as características do seu público, o que eles querem ouvir, o que eles gostam. Enfim, no curso de comunicação e marketing, a gente fala disso assim, por horas, tá? E se vocês já tiveram algumas impressões boas a respeito do que eu falei aqui, acredito que vocês vão gostar do que verão lá.